Maravilha! É bom ver vocês. Saudade dos irmãos. Crianças, vocês querem desenhar hoje? Sim? Foi fraco, eu ouvi bem fraquinho. Sim ou não? Sim. Beleza. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos capítulo 15. As pranchetas estão lá com a nossa querida irmã Denise. As crianças podem ir lá buscar. Enquanto isso, vamos abrindo nossas Bíblias. Livro de Atos capítulo 15. Estamos nessa sequência aí. Nesse livro maravilhoso, fantástico da parte de Deus, que nos mostra aí como que a igreja avançou naquele tempo, e como ela chegou até os nossos dias. Né? Essa é a nossa história, essa é a história do nosso povo, o povo de Deus. E nós temos aqui, então, a carta que foi escrita pela igreja mãe, a igreja de Jerusalém, à igreja de Antioquia. Tá? Então, crianças, a ilustração é a seguinte, é um desafio fazer ilustração para criança, né? Mas elas gostam de surpresa também, né? A ilustração é a seguinte, cadê? Tem um monte de criança lá no fundo? Tá bom. Assim, ó, vocês vão dividir a página em duas ilustrações. A primeira ilustração vai ter uma igreja que vai enviar 4 homens com uma carta na mão. E essa igreja vai estar despedindo desse pessoal. Certo? Essa é uma parte. A outra parte vai ser uma outra igreja recebendo esses irmãos. E essa igreja vai receber com alegria essa carta trazida por esses 4 irmãos. Tá? Beleza? Então são duas metades aí. Duas partes da mesma ilustração, tá? Atos 15, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, nós adultos, né? Depois que já fomos introduzidos aí na ilustração. Atos 15, verso 22 até o verso número 35, acompanhe comigo. Diz assim a Sagrada Escritura. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, 2 pontos. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto, sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, nos têm perturbado com palavras e transtornado a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, pessoalmente, vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Essas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Verso 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, buscamos a Ti em oração. Nesse momento, elevamos as nossas vozes, nosso pensamento ao Senhor, rogando a Sua graça, a Sua direção, a Sua misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra,
que ela possa ser aplicada ao nosso coração, que possamos obedecê-lo em todas as coisas. Dá-nos graça, dá-nos misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, esse texto nos mostra o retorno da posição da igreja de Jerusalém. Só para a gente contextualizar. Então, Antioquia ficava a aproximadamente 330 quilômetros de Jerusalém e era o quartel-general de Paulo e Barnabé. Daqui eles fazem as suas jornadas, as suas viagens missionárias. Paulo já tinha feito a sua primeira viagem missionária, ele retorna, está ali em Antioquia, e alguns homens descem de Jerusalém, vão até lá e começam a ensinar. Começam a ensinar para aquela igreja, para aqueles irmãos, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. E aí houve uma discussão, Paulo se levanta, Barnabé se levanta contra essa doutrina, esse ensino, que não procede de Deus, não é um ensino bíblico. Se você não for circuncidado, você não pode ser salvo. Se você não fizer aquilo, você não pode ser salvo. A palavra de Deus é muito clara, o evangelho é claro, é a boa nova dos céus para nós. Creia no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. É isso. Creia e você será salvo. É isso que o evangelho pede de nós, exige de nós. Fé e arrependimento. Tá? E aí, então, levantado ali um tumulto em relação a essa questão, a igreja de Antioquia, muito sábia, resolve enviar Paulo e Barnabé até Jerusalém para que recebesse a resposta daquela igreja. E aqui nós temos, então, um momento após a reunião. A igreja se reúne e toma a decisão de não impor aos gentios, além daquilo que acabamos de ler aqui. Que se abstenham de coisas sacrificadas aos ídolos, comida do sangue, como do sangue, né? Alimentação com sangue, carne de animais sufocados, relações sexuais ilícitas, e eles devem se guardar dessas coisas. Vocês farão bem se fizerem isso. Então, apenas isso foi colocado ali para aquela igreja de Antioquia, para que os judeus não fossem escandalizados, para que houvesse uma unidade na igreja de Cristo. Então, a igreja de Jerusalém se reúne, toma essa decisão e envia de volta Barnabé, Saulo, com a carta. E leva também mais 2 irmãos ali para que essa carta fosse lida para a igreja de Antioquia e outras igrejas ali das redondezas. Quando nós observamos esse contexto, em tudo que nós vemos aqui, nós podemos entender que a igreja primitiva, ela era claramente uma igreja organizada e uma igreja que tinha, sim, uma sede, que tinha, sim, uma igreja principal, uma igreja primeira ali, que era a igreja de Jerusalém. Então, nós vemos uma unidade aqui em todas essas comunidades. Então, eram várias igrejas, várias congregações, em várias localidades, mas essas igrejas formavam o corpo de Cristo, a igreja visível de Jesus Cristo nessa terra. A congregação de Antioquia, então, buscou um parecer da igreja mãe, da igreja de Jerusalém, e ela recebe a resposta. Então, nós vemos que a igreja de Jerusalém gozava desse privilégio. Era a primeira igreja, era a principal igreja dentre as outras comunidades. Por quê? Porque os apóstolos eram líderes na igreja de Jerusalém. E os apóstolos foram aqueles homens que foram escolhidos a dedo por Jesus para andar com Jesus por 3 anos. E foram enviados para fundar a igreja, lançar as bases, os fundamentos da igreja de Cristo Jesus. Então a igreja de Jerusalém se reúne, examina essa questão e emite o seu parecer. O verso 22 diz aí que pareceu bem aos apóstolos e presbíteros com toda a igreja. É provável que a ideia aqui é que os apóstolos e presbíteros tenham dado a decisão para a igreja, mostrado aquela decisão para a igreja e a igreja tenha aprovado a decisão. Sim, isso está de acordo com aquilo que a gente crê. Isso está de acordo com o espírito da nossa igreja, com o espírito que temos aqui na nossa comunidade. Não impor aos gentios nada além disso que vocês escreveram aí. Estamos de acordo. Então, a ideia é que os apóstolos ali
levam esse parecer e a igreja. Não sabemos se é a totalidade da igreja, mas é provável que a maior parte da igreja tenha sido favorável. Por quê? Porque existia nessa igreja um partido, o partido dos... Vocês não estão acompanhando a série de mensagem, não? O partido dos fariseus, os judaizantes, aquelas pessoas que queriam impor a lei sobre os gentios. Queriam que os gentios, os estrangeiros, se tornassem judeus, para só depois se tornarem cristãos. Então, havia esse partido mais radical dentro da igreja. Nós não sabemos se o grupo dos fariseus aqui, que eram convertidos ao cristianismo, concordou com essa posição da igreja, porque foi uma posição que foi contrária a eles. O que eles queriam é que o mundo inteiro, os gentios, se tornassem judeus e depois cristãos. Mas a igreja de Jerusalém falou, não. Os apóstolos, os presbíteros, não. A gente não precisa impor isso para os estrangeiros. Eles receberam o Espírito Santo, eles são salvos, eles creem no Senhor Jesus Cristo, são o povo de Deus, foram aceitos por Deus. Mas isso vai contra, então, aqueles crentes fariseus. Tá? E, de maneira que existe a possibilidade de, a partir desse momento, ter acontecido uma ruptura naquela igreja. E esse partido, essa facção, tenha saído do meio daquela igreja e formado um outro grupo, formado uma outra igreja, uma igreja herética, uma seita, saída ali do cristianismo. Nós observamos que, muitas vezes, a insatisfação de alguns membros, especialmente se houver partidos dentro da igreja, dentro de uma igreja, é a fórmula para a criação de novas denominações, criação de novas igrejas, novas comunidades, novas religiões. Como surgem novas religiões? Como surge uma nova igreja? Uma nova denominação? Geralmente é isso aqui. Um grupo que, insatisfeito com a decisão da liderança, ou insatisfeito com a doutrina da igreja, insatisfeito com alguma situação, alguma questão, resolve sair e abrir uma nova comunidade. Essa é a receita. Irmãos insatisfeitos, contrários ali a algum posicionamento. Essa geralmente é a fórmula de novas congregações. Existem motivos pelos quais eu creio, e entendo que você também crê da mesma forma, que é justo alguém sair de uma igreja. Você não pode sair de uma igreja, deixar, abandonar uma comunidade por qualquer motivo. Isso não procede da parte de Deus. Nós entramos em um relacionamento, nós entramos em uma comunidade, fizemos uma aliança com esses irmãos, e nós temos responsabilidades para com eles. Nós temos responsabilidades uns para com os outros, somos um corpo, somos membros uns dos outros. Então, não é por qualquer motivo que alguém deve sair de uma igreja. Tá? Não é por qualquer motivo que você deve sair de um relacionamento, por exemplo. E a igreja é assim também, o relacionamento. Quais seriam os motivos justos para alguém deixar uma comunidade? Será que existe algum motivo? Sim, existe. Se há em mim uma convicção teológica que não está de acordo com a igreja que eu congrego, isso cria um problema para mim. Se eu não creio do jeito que aquela igreja crê, do jeito que a liderança crê, do jeito que é ensinado, como que eu vou ficar nessa igreja? Aí toda vez que acontecer aquele ensino, aquela doutrina for trazida à tona, como que fica a minha cabeça? Ou eu fico insatisfeito? Então eu creio que esse é o motivo justo de alguém deixar uma comunidade. Não, eu não creio do jeito que eles creem. Eu não concordo com a forma como eles interpretam a Bíblia. Vou procurar uma igreja que se parece mais com aquilo que eu creio. Porque corre-se o risco da pessoa ficar na igreja e começar a jogar gasolina nessas facções, nesses problemas. Ela ser o estopim do racha da igreja. Então, por questões de consciência, irmão, eu não creio dessa forma, eu estou saindo, estou indo para a igreja X, estou indo porque eu não concordo com essa igreja.
Então, nós temos aqui a possibilidade de que esse partido dos fariseus tenha, sim, saído e criado uma nova comunidade. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala que alguns irmãos foram e começaram a pregar um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, e esses irmãos são anátemas. É bem provável que seja essa seita dos fariseus, esse grupo dos judaizantes, que sobem ali para a região da Galácia e começam então a distorcer, a ensinar o ensino distorcido. E aqui então nós temos a resposta da Igreja Mãe, a Igreja de Jerusalém, então, colocada ali pelos apóstolos e presbíteros. Então, havia um grupo de líderes na igreja. Volto a dizer, uma igreja que é liderada por um só homem, há grande probabilidade dessa pessoa tomar o caminho errado e toda a igreja ir por esse caminho. Quando essa responsabilidade é dividida num conselho, num grupo de presbíteros, um grupo de homens sábios, homens que conhecem a palavra de Deus, é muito mais fácil da igreja tomar o caminho certo. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. A sabedoria não está em só uma pessoa. Muitas vezes, o coração do pastor, o coração do líder, ele quer tomar um caminho que não é o caminho correto. E aquilo entrou no coração dele, ele vai quebrando as galhas no peito. E aí, há um momento onde é possível um outro irmão chegar, não, pastor, eu acho que esse não é o caminho. Por que não por aqui? Será que não é esse outro caminho? Então nós temos aqui claramente a ideia de que a igreja primitiva caminhava com um conselho, com um grupo de homens e não somente com um homem. Tá? Então isso é uma característica da igreja apostólica, da igreja de Atos. A igreja não pode ser liderada por uma só cabeça. Certo? Faz sentido? Creio que faz. Né? Quantas vezes nosso coração já não tomou rumos que, se a gente tivesse ouvido o conselho de outra pessoa, a gente tinha mudado e não tinha colhido alguns frutos. Né? Então, sabedoria é demonstrada aqui nesse texto. Então, eles resolvem escrever a carta, essa igreja mãe, a igreja de Jerusalém, mas eles resolvem também enviar alguns homens, junto com Paulo e Barnabé, para irem até Antioquia. Nós temos aí dois nomes, Judas, Barsabás, ou seja, filho de Sabá, não aparece mais em nenhum momento esse homem, e o outro nome que é levantado aqui, eleito, é o de Silas. Já esse será muito mais conhecido. Ele tem um nome romano também escrito na Bíblia, que é Silvano, e ele vai ser um fiel escudeiro do apóstolo Paulo. Ele vai ser um homem que vai caminhar junto com o apóstolo Paulo. Ele vai escrever cartas ditadas pelo apóstolo Paulo. Então Silas é um homem que será conhecido ali mais à frente. O texto destaca que esses dois homens, eles eram notáveis entre os irmãos. Perceba aí. Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. O que quer dizer esse notáveis? Como que a gente pode identificar algum homem notável? A ideia aqui é que eles eram os principais na igreja, que eles faziam parte da liderança da igreja. Não sabemos se eram presbíteros, se eram diáconos, mas eram homens que serviam ao Senhor e se destacavam servindo a Deus. Nós conseguimos ver isso na nossa comunidade. Homens que tomam a frente, homens que carregam o piano. Vamos embora, vamos fazer, vamos embora. E se destacam. Aqui nós vamos ver mais à frente que eles também eram responsáveis pelo ensino, que eles participavam ali da pregação do ensino na igreja. Mas eram homens respeitáveis na comunidade. Eram homens honrados. E eles são, então, escolhidos pelos apóstolos e presbíteros para enviarem essa carta, para serem os representantes da igreja de Jerusalém, lá em Antioquia. Então é um serviço honroso. Né? Será que Judas e Silas queriam sair de casa, queriam viajar 300 quilômetros para ir para uma outra igreja, levar um recado? Será como que eles entenderam essa missão, hein? Será como que nós entenderíamos essa missão? Sermos escolhidos pela igreja para servir em alguma área. Quero nada, vou ficar aqui na minha casa, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas esses homens entendem que é uma honra servir ao Senhor Jesus Cristo. De fato, isso é uma verdade. Judas e Silas, então, são enviados aqui junto com Paulo
e Barnabé. E por que enviar esses homens? Será que a igreja de Jerusalém não confiava em Paulo, não confiava em Barnabé? Não, vamos mandar esses mais dois aqui para garantir a lisura do processo. Claro que não. Paulo e Silas, eles vão ser descritos aqui como homens amados e homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então a ideia é que eles enviam Judas e Silas para chancelar essa carta. Imagina, Paulo chega lá com uma carta, com uma assinatura, dizendo que não, o pessoal veio aqui. Eles são representantes enviados por Jerusalém. Está aqui a carta e estão aqui dois homens líderes lá da igreja. Ou seja, eles estão mostrando, a igreja de Jerusalém está mostrando cuidado com a igreja de Antioquia e está mostrando que aquilo que eles estão fazendo é oficial. Foi oficializado. São homens enviados, eleitos e enviados para esse serviço. A partir do verso 23, nós temos o conteúdo da carta. Né? E aí, diz o seguinte: os irmãos, tanto há uma saudação, assim como quando nós lemos alguma carta do apóstolo Paulo, alguma epístola, lá também essa mesma estrutura. Então, está de acordo com as cartas que eram enviadas naquela época. Verso 23. Os irmãos, tanto apóstolos como presbíteros, aos irmãos, de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então, o cabeçalho aí da carta. Verso 24. E aí começa, então, a igreja de Jerusalém a tratar da questão. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras e transtornado as vossas almas. Então, a igreja esclarece o incidente. A igreja mãe está esclarecendo o que aconteceu. Os homens que foram até aí, Antioquia, nós não os enviamos. Tem nada a ver com a gente. Não são homens oficiais, não são eleitos, não tem autorização nossa. São enxeridos. Estão se intrometendo na seara alheia. E tem causado perturbação aí no meio de vocês. Nós temos conhecimento. E é interessante que Tiago vai usar aqui que eles não têm autorização nenhuma pela igreja de Jerusalém. Esses homens não possuem o aval da igreja e nem da liderança dos apóstolos, presbíteros. Eles não foram comissionados, não foram designados. Se nós fôssemos pentecostais, nós diríamos que eles não foram ungidos para esse serviço. O Antigo Testamento trata dessa forma, a unção. E o que significaria a unção? Ou melhor, Tiago está dizendo, e a igreja de Jerusalém está dizendo, que esses homens não têm autoridade. Tá? E o que seria então uma autoridade? Uma autorização para alguém ensinar, para alguém servir na igreja. Ou o que significa a unção? Alguém ser ungido, né? Ungido da parte de Deus. No Antigo Testamento, a unção tinha duas principais características. A primeira era capacitar a pessoa para uma tarefa. A unção de Deus capacitava alguém para alguma tarefa específica. E a segunda função da unção era a habilitação para aquela pessoa servir em tal área. Os sacerdotes eram ungidos sacerdotes. Eles tinham a autorização para serem sacerdotes. Eles podiam transportar a arca, mexer com os utensílios. Quem mais? Não. Eles têm habilitação. Hoje em dia, por exemplo, nós temos a CNH. Quem dirige tem uma CNH, uma carteira de habilitação nacional. Você está habilitado. A unção significa isso. Alguém foi capacitado e habilitado, autorizado a cumprir tal função. Tiago está dizendo... Estou falando Tiago porque Tiago era o líder, né? Mas os apóstolos e os presbíteros estão dizendo, esses homens que saíram daqui de Jerusalém, foram até aí Antioquia, eles não têm autorização nossa, não têm unção da parte da igreja, e nós vamos ver que isso também reflete uma autorização divina para isso. Então, isso levanta uma questão aqui importante para os nossos dias. Quem tem autorização para ensinar na igreja? Quem tem autoridade
para trazer a palavra de Deus na igreja? Quem está autorizado a exercer o papel de ensino na igreja do Senhor Jesus Cristo? Qualquer um? Qualquer um pode tomar o púlpito e ensinar? Qualquer um pode ser professor dos nossos filhos, dos nossos adolescentes? Qualquer um pode instruir as nossas irmãs, os homens na igreja? Óbvio que não. A igreja conhece a pessoa que está ensinando. A liderança conhece a vida da pessoa que deseja ensinar. Nós conhecemos a teologia da pessoa que quer ensinar, né? O teor do ensino, o conteúdo ali. A igreja de Jerusalém está escrevendo: olha, esses homens que saíram daqui, eles têm perturbado vocês, eles têm causado problema na alma da igreja de Antioquia. Ou seja, ensinos tortuosos trazem preocupações, trazem perturbações no coração, na alma da igreja. Então qualquer um pode subir no púlpito? De jeito nenhum. Cada dia mais tenho entendido, obviamente junto com outros teólogos, eu só sigo a manada. Aí há uma linha teológica que diz o seguinte: não, quem tem autoridade para pregar é o pastor, são os presbíteros. Por quê? Porque esses homens foram examinados, esses homens foram ordenados. Nós tivemos há pouco tempo, aqui nesse púlpito, nesse tablado, nossos irmãos sendo ordenados presbíteros. E o presbitério, um concílio superior, veio e examinou eles antes, sobre a fé, sobre a doutrina, sobre se são homens fiéis, e foram aprovados. E no culto público, aqui, o presbitério e todos os oficiais impuseram as mãos sobre esses homens, dizendo o quê? Esses homens têm autorização para serem líderes na igreja, para ensinarem a igreja. Paulo escreve em 1 Timóteo as qualificações, ele traz uma lista das qualificações do presbítero, do pastor. Então, quem tem autoridade para ensinar na igreja? O pastor, os presbíteros. E quem mais, pastor? Só. Ah, pastor, mas isso aí está muito... Calma, eu vou aliviar. Debaixo da tutela do pastor, qualquer um. Mas o pastor precisa estar, os presbíteros precisam estar presentes, próximos ao ensino. Então, em alguns momentos, por exemplo, o pastor precisa tirar férias, né? Tá esquentando a cabeça, está fervendo, precisa tirar férias. Quem que vai assumir o púlpito? Alguém que eu conheço, alguém que o conselho conhece, alguém que já é experimentado, alguém... Dificilmente você verá alguém que não é presbiteriano subindo nesse púlpito. Dificilmente. E se você vê, você pergunta: pastor, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Por quê? Porque se vem alguém, sobe aqui e começa a ensinar alguma coisa que vocês não estão acostumados, que essa igreja não crê, o que vai causar no coração, na cabeça, na alma de vocês? Confusão, problema. Então, sob a autoridade do pastor, qualquer pessoa. Sob a autoridade do conselho, qualquer um, tranquilo, sobe lá, mas há uma proximidade em relação a isso. Tá? Então, esses homens aqui, que causaram perturbação, transtorno na alma, né, levaram esse veneno, né, distorção bíblica, heresias, eles não tinham autorização. Então, existe sim uma autorização, creio, nos dias de hoje também, para o ensino da igreja. Nós temos uma linha teológica, a linha presbiteriana, a linha reformada. E nós cremos dessa forma. Cremos nesse sistema, nesse conjunto de doutrinas, e entendemos que é a melhor interpretação das Escrituras. E a pessoa, então, que deseja ensinar, ela precisa estar de acordo com isso, senão não tem como. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não crê? Isso é hipocrisia. Não, eu não creio na predestinação, então dá lá o ensino sobre predestinação. Não, então, não dá, não vai. E isso é interessante nós
aqui na escola dominical vimos a questão de Jonas, né, o voto de Jonas lá. Ele iria para onde Deus o enviasse e falaria somente aquilo que Deus o ordenasse a falar. Os pastores também fazem juramentos quando são ordenados. Pastores presbiterianos juram, fazem o seu voto. Não, eu creio na confissão de fé. Eu subscrevo a confissão de fé e os catecismos, nossos símbolos de fé. Isso é coerência, irmãos. Coerência com aquilo que a igreja é, com a identidade da igreja. Então, volto a dizer, existem situações onde a pessoa deve sim sair da igreja. Se ela não concorda com o conjunto, com o sistema de doutrina, é melhor não ficar. Você está sendo insincero com a sua própria alma, com o seu próprio coração. É esse alimento que você vai receber. Então, uma coisa é a pessoa ter dificuldade de entender uma doutrina, outra coisa é ela não concordar, ela ser contrária. E aí nós vamos ver pessoas que, além de serem contrárias às doutrinas, começam a disseminar no meio da igreja ensinos contrários. Isso traz problema para a comunhão, para a mente, para o coração de uma igreja. Então, o pastor, nos nossos dias, os presbíteros têm autorização da parte de Deus para ensinar. Então o senhor está dizendo que o pastor é inerrante. Não, só a Bíblia é inerrante. O pastor erra várias vezes. Mas, de fato, o pastor ele tem uma preparação teológica, pelo menos na igreja presbiteriana, são 5 anos de seminário. Ele é examinado constantemente. Além de precisar ser aprovado no seminário, academicamente, ele precisa ser aprovado eclesiasticamente pelo presbitério. E o negócio vou dizer, não queira ser pastor, estou brincando. Tem irmãos que querem ser pastores, sejam pastores. Vão ser arrochados, até falar assim, Senhor, chega, alivia. Passou, a maravilha. Mas há esse crivo, porque nós entendemos que o ensino é o principal da igreja. E se nós falharmos no ensino, todo o restante será também afetado negativamente. Então esses irmãos aqui, apesar de serem irmãos, subiram da igreja de Jerusalém sem autorização para o ensino. E a igreja esclarece isso. Verso 25 e 26, a carta faz menção aos que foram enviados e também Paulo e Barnabé. E aí a carta, a igreja de Jerusalém diz assim: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. A igreja de Jerusalém qualifica aqui Barnabé e Paulo como homens amados. São amáveis, são homens que a igreja ama. E diz ainda que esses homens têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. São homens que se entregaram à missão. Anteriormente aqui Paulo foi apedrejado e foi dado como morto. Ainda vai sofrer um bocado na sua vida. Por amor ao nome de Jesus. São homens que têm sofrido por amor ao Evangelho, têm sofrido para que a igreja seja edificada, para que mais pessoas conheçam o Evangelho, para que o Evangelho chegue a lugares que nós não alcançamos ainda, para que pessoas que não ouviram falar de Jesus possam ouvir falar de Jesus. Esse é o papel dos nossos missionários. E o que acontece no campo missionário? Será que é fácil ser missionário? Será que é tranquilo você largar a sua casa, muitos dos seus familiares, seus amigos, seu país, sua cidade, ir para um outro lugar estrangeiro, chegar lá como um gringo, para falar de Jesus? E é interessante porque às vezes a gente não fala de Jesus nem para quem está do nosso lado. Agora a pessoa vai se deslocar quilômetros para anunciar o Evangelho. Ele sofre por causa do amor que ele tem por Jesus. Então, que nós possamos não só anunciar o Evangelho para aqueles que estão perto de nós. Que Deus levante do nosso meio missionários. Será uma alegria para essa igreja termos missionários. Dessa casa. Prata da casa. Pastor, tenho sido chamado para missões.
Que alegria, meu irmão. Vamos caminhar juntos. Nós vamos juntos com você. E o meu desejo é que eu possa dizer, que o conselho dessa igreja possa dizer, não vai te faltar nada. Nós estaremos com você. Será uma alegria para nós. O verso 27 destaca aí o propósito, então, de Judas e Silas. Eles não só têm esse encargo de levar a carta, mas essa carta seria entregue e lida publicamente. E eles então fazem isso. Eles reúnem a igreja e leem a carta para aquela igreja. Verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Aqui a igreja de Jerusalém está dizendo o seguinte: olha, o Espírito Santo aprovou isso aqui que nós estamos fazendo. Esse documento que nós estamos enviando tem a chancela do próprio Deus. Pastor, mas eu não estou vendo em lugar nenhum que o Espírito Santo veio e disse alguma coisa sobre essa carta. Aí você não vai ver. Mas a ideia é que as decisões que essa igreja estava tomando, as direções importantíssimas que a igreja estava tomando, foram todas dirigidas, governadas, preservadas pelo Espírito Santo de Deus, que tem feito isso em todo o livro de Atos. O livro de Atos, alguns, ao invés de dar o título de Atos dos Apóstolos, são os Atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem governa, de fato, a sua igreja. E aqui essa carta vem com essa chancela. Não, o Espírito Santo decidiu isso aqui. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nós somos submissos à inclinação do Espírito, à inspiração do Espírito nesse momento. E aí tem a lista no verso 29 daquilo que eles não deveriam fazer por amor aos judeus, né, para não escandalizar. E do verso 30 ao verso 35 nós temos a segunda parte, que é a entrega e a leitura da carta. Então, diz lá, verso 30, os que foram enviados desceram logo para Antioquia, ou seja, o foco da situação, aquela igreja está sofrendo, está angustiada com esse ensino falso que chegou até lá, foi envenenado. Nós temos aqui o remédio, a vacina chegou e eles querem ir lá para Antioquia, eles foram logo para lá. Chegando lá, eles reúnem a comunidade e entregam a epístola. E, verso 31, quando a leram, sobremaneira se alegraram. A igreja se alegrou com a resposta. Foi a resposta de Deus. Nós tivemos um questionamento, nós buscamos com sabedoria a igreja mãe e ela respondeu aqui da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. E eles então se alegraram sobremaneira. E eu tenho pensado muito nesse assunto da alegria. O cristão, muitas vezes, ser alguém muito cabisbaixo, alguém muito deprimido, sendo que é a pessoa mais abençoada, é o grupo mais abençoado da face da terra, mas nós não nos enxergamos assim. Nós nos enxergamos muitas vezes menos do que deveríamos. Eu acho que a nossa teologia tem um paradoxo, né? Nós somos miseráveis, pecadores e tal. Somos mesmo, somos pó da terra, não merecemos. Mas de alguma forma Deus nos abençoou tanto, que não tem outra opção para nós senão nos alegrarmos. Com Cristo, com a salvação, com o Espírito Santo, com a certeza da vida eterna, irmãos. Certeza da vida eterna. Você recebeu a vida eterna. A morte não tem poder sobre a sua vida. Você vai passar pela morte. Vai! Mas você vai se encontrar com Cristo. Você vai chegar no trono de Deus. Isso está garantido. Não porque você é forte, não porque você consegue santidade na sua vida, você consegue segurar isso. Mas porque Deus é fiel. Deus te amou antes de você nascer. E Ele te deu a salvação. O seu nome está escrito no livro da vida. Para a gente caminhar, certa vez os apóstolos chegam para Jesus ao serem enviados e dizem: Jesus, e eles chegam felizes: Jesus, até os espíritos se submetem a nós. E é uma coisa fantástica, né? Os demônios
sai. É legal, é legal. Não tem como não se alegrar, mas Jesus diz o seguinte: não se alegrem por causa disso, se alegrem porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Esse é o motivo da alegria. Vocês estão escritos no livro da vida, do Cordeiro. Vocês estão garantidos por toda a eternidade. Tem como não ficar feliz com essa, que crê nisso e isso não tem um impacto de alegria em nós, não causar em nós uma alegria. Então a nossa alegria não está nas circunstâncias, não está nas coisas materiais, porque isso vai passar. Vai passar. Tudo que você acumular do lado de cá vai ficar. A salvação não, ela atravessa a eternidade. Aquilo que Cristo fez por nós é eterno. Então, essa igreja demonstra essa alegria ao receber a carta e eles são confortados com essa resposta. Não era um coração, era uma igreja atribulada, era uma igreja que estava sofrendo com o falso ensino. E aí, então vem a resposta: não, vocês não precisam se submeter às práticas judaicas. Os homens, alegria para os homens, vocês não precisam ser circuncidados. Maravilha! Conforto para mim, porque eu já estava pensando em... Não é? Mas não, então alegria, conforto, eles receberam da parte da igreja mãe. Verso 32, Judas e Silas. Esses homens que servem a Deus aqui são mais descritos aqui com serviço a Deus, com mais serviço ao Senhor, que eram também profetas, ou seja, eles falavam da parte de Deus, eles falavam a palavra de Deus, eles tinham um conselho de Deus para aqueles irmãos, para aquela igreja, eles estavam ensinando aquele povo com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus, com o Evangelho. São profetas também. E eles, ao pregarem a palavra, eles consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando a palavra de Deus é pregada, e nós conseguimos ouvir que é a voz de Deus, Deus está falando. Que maravilha é recebermos do Senhor uma palavra. Isso está disponível para você na sua Bíblia todos os dias. Você ser consolado, você ser amparado, que é a mesma expressão do Espírito Santo, Paráclitos. Você ser consolado por Deus, e nós precisamos disso. Esse mundo é um mundo caído, é um mundo difícil, é um mundo cheio de armadilhas, cheio de dificuldades, cheio de... É como se fosse um campo minado. Vez ou outra a gente pisa num negócio e estoura e machuca. A mente, o coração, os sentimentos, as emoções, mas a palavra de Deus tem o consolo. E não só isso, mas também fortalecimento. Somos fracos, precisamos nos alimentar. Então temos acesso à palavra de Deus, estamos debaixo de uma igreja que tem um ministério da palavra abençoado. Não porque Judas e Silas eram super crentes, não porque a liderança da nossa igreja é composta de super crentes, mas porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Essa palavra quebra corações de pedra, essa palavra despedaça o pecado. O poder de Deus, o poder do Espírito é usado, ou através da palavra o Espírito Santo age com poder. Precisamos de consolo e precisamos ser fortalecidos pelo ministério da palavra. Leia a sua Bíblia, estude a Escritura, medite na palavra de Deus. Vai chegar um momento que você vai precisar ser forte. Vai chegar um momento onde a tempestade vai chegar. Quanto mais você conhecer da palavra de Deus, você tiver ela na sua mente, no seu coração, melhor para você, mais fácil você atravessar dificuldades, problemas com Deus te aconselhando. Você compreendendo a palavra de Deus, o conselho de Deus, do que o contrário. Sinceramente, eu fico pensando nas pessoas que não têm a Escritura, que não têm o porto seguro que é a palavra de Deus, como que elas atravessam problemas, né? Como que elas atravessam dificuldades? Porque às vezes aparecem dificuldades que são monstruosas.
É maior do que Golias, é o mar que se levantou e agora? De vez em quando, eu costumo falar assim, se eu não fosse cristão e se eu não tivesse a palavra de Deus, eu acho que eu já tinha pulado da ponte. Que solução tem? Que propósito tem essa vida? Nenhum. Então a palavra de Deus, ela nos consola e ela traz força para nós. Precisamos ser fortalecidos. E quando estamos debaixo do ministério da palavra de Deus, um ministério fiel, que prega a palavra com fidelidade, com seriedade, nós somos de fato fortalecidos. A nossa família é fortalecida.